nós precisamos, um dia como hoje, e abre-se um parênteses aqui, essa mesa está linda, né? Já recebi umas fotos dela, vou guardar. Deus abençoe as irmãs que têm se debruçado com tanto carinho para aprontar a ceia do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esta ceia, essa mesa aqui está linda, né? Agora você imagina lá no céu. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu não vou estar pregando, vou estar trazendo aqui uma palavra para a nossa reflexão. Apocalipse, o capítulo 22, que faz alusão exatamente a este momento que nós estamos vivendo. Falando a respeito da Nova Jerusalém, capítulo 22, o versículo que nós iremos começar a ler a partir do capítulo 21, o versículo 27, que está dentro do mesmo contexto. Na minha Bíblia, ele está no capítulo 27, no 21, no versículo 27. E logo a seguir vem o capítulo 22. Diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Continua, capítulo 22, a partir do versículo 1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. A igreja lê comigo este versículo 2, vamos lá, 1, 2, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. A igreja. Fecha um pouquinho os teus olhos. Aleluia. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Eu gostaria que você pudesse criar aí na tela da sua mente. Permita que o Espírito Santo ele reproduza. Pastor, mas é muito difícil. Mas tenta imaginar esta visão de glória que João teve. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque esta é a palavra do Senhor. E o céu não é uma mentira, o céu é verdadeiro, é uma realidade. O mundo espiritual, a eternidade, ela está paralela à nossa realidade humana. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, através do seu poder, nos fazer entender e sentir o desejo e a vontade de muito em breve, se esta for a sua vontade, nós estarmos contigo para sempre, em nome de Jesus Cristo. Se você crê e espera com confiança, diga amém, em nome de Jesus. Esses dias de tão grande turbulência que nós estamos vivendo, nós temos que parar, pedir ao Espírito Santo o discernimento dos Espíritos, para que nós possamos entender o que está ocorrendo, o que está acontecendo à nossa volta. A irmã que nos precedeu aqui no Ministério de Louvor, a nossa missionária Ana, orando ao Senhor, depois ela concluiu com a fala dizendo, vamos orar, porque se acontecer o inesperado, irmã, se acontecer o inesperado, nós, como igreja do Senhor, temos que estar olhando para cima.
como igreja do Senhor, nós temos que olhar para cima, porque a qualquer momento, diante das evidências, diante do que nos mostra a palavra de Deus, vai ficar insuportável para nós cristãos vivermos aqui, pastores. Vai ficar insuportável, porque reinará o império das trevas. E nós, como sendo luzeiro do mundo, nós queremos sim estar dando a nossa contribuição para o progresso do Evangelho. Mas vejam bem, diante do desdobramento destes acontecimentos, se faz necessário eu e você buscarmos através do Espírito Santo entender a linguagem de figura que representa a ceia do Senhor. Por quê, pastor? Eu não sei se você percebe, irmãos, mas a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 7, pastores, diz assim que ao vencedor, o Senhor vai dar a ele o privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Aqui nós acabamos de ler que esta árvore, ela está no meio do jardim. Esta árvore, ela será o nosso alimento. E se eu puder, lógico, guardar as proporções da nossa fala aqui nessa noite, comparar a ceia do Senhor com esse fruto da vida, você vai perceber e ver que muito de nós teríamos as mesmas atitudes e comportamento de Eva. Porque quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui da árvore da vida, no capítulo, o evangelista João está falando aqui no capítulo 2, do versículo 7 de Apocalipse, a referência que ele traz para nós é lá do Éden, aquele lugar de maravilha, aquele lugar de santidade, aquele lugar de pureza. E a Bíblia Sagrada diz, preste atenção, que naquele lugar haviam duas árvores. Lógico, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, capítulo 9, ou capítulo 2, 7, 8 e 9, vai mostrar para nós ali que Deus criou várias árvores. Dentre elas, o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, a árvore da vida, a qual o evangelista está tendo essa gloriosa visão, ele está vendo esta árvore, e a Bíblia Sagrada diz que esta árvore, ela está no centro, ela está no meio do jardim. Isso não te faz lembrar o Éden? Com certeza, porque a Bíblia Sagrada também faz referência, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal foram colocados no jardim, e a árvore da vida, ela estava no meio. Pastor Helenilton, o que o senhor quer falar com isto, quando o senhor disse que muitos de nós teríamos o comportamento de Eva? Eu vou mostrar para você, e é uma coisa que nós temos que começarmos a nos preocupar com esta questão. Sabe por quê, irmãos? Olhe para cá. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, ela estava no meio. E ao lado da árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que preste atenção, a Bíblia Sagrada vai dizer que Eva, ela desejou uma força incontrolável. Deseja isso, uma força descomunal, incontrolável. Ela desejou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela desprezou a árvore da vida. Ela desprezou a árvore da vida. E ela começou a desejar a árvore do conhecimento do bem e do mal.
é algo que nos faz parar para nós refletirmos sobre os nossos valores. Porque a Bíblia Sagrada diz que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ela não desejou, olhe para cá, irmãos, ela não desejou o pão da vida. Ela não desejou o centro do jardim da vida, que era Jesus Cristo ali representado, tipificado naquela árvore, que agora é mostrado por João lá no Apocalipse, lá no paraíso. Olhe para cá, a árvore está no meio, do lado da árvore está a árvore do conhecimento do bem. Ela desvia os olhos da árvore da vida e ela começa agora a flertar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Trazendo isso para a aplicação dos nossos dias, irmãos. Quantos de nós temos banalizado as coisas sagradas de Deus? Quantos de nós desprezamos um ato tão simples, que foi uma ordenança deixada por Jesus Cristo? Foi Ele quem disse que nós deveríamos fazer isto até que Ele voltasse. Quando nós desprezamos o pão da vida, nós estamos declarando através do nosso comportamento, das nossas ações, da nossa maneira de viver, que nós estamos flertando com o mundo, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que Paulo diz que existem muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Muitos fracos e doentes no meio da igreja, e não são poucos os que estão dormindo. Quem não lembra a mensagem última que eu preguei na ceia, falando a respeito de Eutico, que caiu do 3º andar e morreu. Morreu porque estava sentado do lado da janela. Estava sentado ao lado da janela. Com certeza era tipificando o cristão que está em cima do muro, que não está definido. Ele está na igreja, mas também está olhando lá fora o que está acontecendo ao seu entorno. Nós precisamos nestes últimos dias, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma mensagem escatológica. Nestes últimos dias, diante de todos os acontecimentos, eu e você precisamos mais que nunca, olhe para cá, pararmos de ficar flertando com a árvore do conhecimento do bem e do mal e desejar ardentemente comer o pão da vida. Precisamos desejar ardentemente, conforme disse o Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, comer do pão para que nós venhamos ter vida, para que nós possamos ter vida. Se nós não formos nutridos por Ele, com certeza nós iremos, conforme diz o evangelista João, nós iremos morrer. Olha o que está dizendo aí, abra comigo, Evangelho de João, o capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, 57. Olha o que está dizendo. Assim como o Pai, que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Ou seja, eu sou nutrido pelo Pai, eu sou alimentado pelo Pai, eu sou mantido pelo Pai. Olha o que ele está dizendo. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Talvez você fique falando comigo assim, pastor, você tem esse discurso porque você é pastor. Irmão, não. Eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor e especialmente no dia da ceia. Eu fico contando nos dedos porque, através deste ato tão simbólico, uma coisa que tem uma representatividade aos nossos olhos tão, mas tem um fundamento,
tem uma profundidade, tem uma revelação tremenda. Nós precisamos, como bons cristãos, como servos do Senhor, nestes últimos dias, preste atenção, começarmos a desejar mais, conforme disse Jesus, viver, ser nutrido, alimentado por Deus. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Olha o que ele diz: assim como eu sou, assim como eu vivo pelo Pai, assim como eu sou alimentado, eu sou nutrido por Ele, vocês também precisam ser nutridos. Vocês precisam ser alimentados. Irmãos, o pânico e o desespero têm batido na porta de muito crente. Diante dos acontecimentos, diante das evidências, muito dos cristãos hoje estão desesperados. Não estou falando somente desse momento crítico, caótico que nós estamos vivendo na área política, mas às vezes, preste atenção, a enfermidade, o problema, a situação, a circunstância, ela bate à sua porta, e por não ter um fundamento, por não ter um embasamento, por não ser nutrido pelo poder da palavra, você chega às raias do desespero, da loucura, dizendo que vai abandonar a família, vai fazer isso, porque não está alimentado, não está nutrido, não está fortalecido pelo poder de Deus e a palavra. Porque quando nós estamos alimentados, quando nós somos alimentados pela palavra do Senhor, nutridos pelo Deus da palavra, pelo pão da vida que é Jesus Cristo, o nosso comportamento é diferente. As nossas ações são diferentes. Porque a nossa fé, ela está fundamentada sobre a palavra. Jesus é a palavra. O que esse pão aqui representa, tipifica, na verdade, aponta para a palavra. E nós como cristãos precisamos, olhe para cá, pararmos de flertar, pararmos de ficar flertando com a árvore do conhecimento do bem e desprezando aquilo que é fundamental para as nossas vidas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa num homem, eu sou uma pessoa que eu amo. Hoje, quando eu estava estudando, eu não cesso de falar isso para Jesus. Jesus, eu amo a sua palavra. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Não, eu não quero. Dentro da minha formação acadêmica, eu desprezo isso tudo e falo, eu te amo na simplicidade que o Senhor é e representa para mim. Eu quero cada dia, eu quero viver uma vida de renúncia, porque este foi o critério que Ele estabeleceu para aqueles que o querem segui-lo. Se vocês querem me seguir, vocês têm, olha o que Ele disse, vocês têm que fazer uma renúncia dia após dia, tomar a sua cruz e me seguir. Todo dia, irmão, todo dia você tem que olhar para a árvore da vida e desejá-lo mais que tudo nessa vida. Não é que você vai viver ali, olhe para cá, eu sei do que estou falando, você não vai viver alienado das coisas, você vai estar inteirado de todas as coisas, mas a sua prioridade será sempre o pão da vida. A sua prioridade será sempre o reino de Deus. Buscá-lo sempre em primeiro lugar, estabelecê-lo na sua vida sempre em primeiro lugar. A geração que nós conhecemos hoje, que ouviu pregar e falar de Jesus, ouviu pregar e falar de Jesus Cristo, olhe para cá, um Jesus anêmico. Como assim, pastor? É aquele Jesus que está refém das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades, e que tem que cumprir a sua agenda. Não é a agenda dele, não, a sua.
porque senão eu fico revoltado. E isso gera na igreja, irmão, olha para cá, um grupo de pessoas que fazem as coisas na igreja ou para Deus, não precisa ser na igreja não, às vezes na sua vida, no seu cotidiano, fazem tudo para o reino de Deus de forma forçada. Obrigado. Quem não lembra, na caminhada, na trajetória de Jesus para o Calvário, Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie. Cada dia, a minha versão diz, renúncia cada dia após dia, você tem que renunciar a alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu vou repetir porque isso é bíblico. Cada dia nós temos que estar abrindo mão de coisas que nós amamos, que nós achamos que é importante para nós, para priorizarmos o reino. Não está se pregando o evangelho fundamentalista, não, legalista, não. Nós estamos falando de um evangelho verdadeiro, genuíno, que todas as vezes que nós nos deparamos com ele nos confronta em alguma área e vai sempre exigir de nós alguma coisa a mais. Quando Jesus ele estava no caminho do Calvário, preste atenção, a Bíblia diz que os soldados romanos iam caminhando e de repente se depararam com um jovem que veio para Jerusalém participar da festa da Páscoa. O sonho dele era ver o sacerdote fazendo karate, que era o corte e permanecer limpo. Esse era o desejo daquele jovem, Simão Cirineu. Ele veio somente para cumprir protocolo, e diz a Bíblia que no caminho, os soldados romanos, e aqui representa a imposição, a imposição deste evangelho fundamentalista, legalista, pegaram Simão Cirineu e o obrigaram a levar a cruz. Cristianismo não é isso, irmãos. Quem faz isto é o Império Romano, que impõe, que te obriga. Jesus não faz nada disso. Ele fala: se você quiser, Nara, você tem a liberdade de fazer a sua escolha. Aleluia! Não, você não é obrigado a fazer nada para Deus. Você poderá usar o seu livre-arbítrio. Esse negócio de se eu não fizer, irmão, Jesus falou que vai passar com... é mentira do diabo. Ele te dá a livre escolha, ele te deu o arbítrio. Só que ele espera que você saiba fazer boas escolhas. Escolher a vida e não a morte. Pegaram o Simão, olha para cá, colocaram, está na Bíblia, eu te mostro. Pegaram o Simão Cirineu e colocaram sobre os ombros dele a cruz de Jesus Cristo. Você já pensou ele todo arrumadinho, perfumadinho, cheirosinho? Ai, que nojo, aquela cruz sangrando, suja. Já pensou? Doutor Leonardo? Ah, não, que nojo. Você tem que fazer, você tem que levar. Você tem que. Não, Jesus não falou nada disso. Deus não quer que nós venhamos fazer nada para Ele obrigado. Uau! Nada, não, Deus não quer. Olha para cá, quem faz isso é a religião. Quem faz isso é a religião, impõe, te obriga. Jesus, Ele te dá a liberdade. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pão da vida e o pão da morte. Ele fala assim: eis aí, está colocado as duas, escolhe. Foi o que ele falou a Malaquias: escolhem a vida para que vocês vivam. Ele ainda indica: escolham comer do pão da vida para que vocês vivam. Tudo é muito difícil, meu Deus. Vou para a igreja hoje,
que cruz, ai, tá toda melada, toda, ai, hoje de novo, ai. Ah, não, ai. Cristianismo, irmão, nós temos que aprender que o cristianismo é servir a Jesus e aos outros com espírito voluntarioso. Ah, eu vou ter que ficar no estacionamento, vou ter que ficar na porta da igreja, vou ter que fazer isto. Você me largar daqui para ir para a sala. Isso aqui é o koinonia, é a comunhão dos santos. Quando nós amamos a Jesus, quando Ele está no centro da nossa vida, nós servimos aos irmãos com alegria. Não é obrigação, nós servimos aos irmãos com alegria. Não é com cara de delegado, não, é prazer, é prazeroso servir a Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como é que eu sirvo os meus irmãos? Ou melhor, como é que eu posso servir a Deus? Porque nós hoje queremos servir bem a Deus, né, irmão? Aí a gente quer servir bem a Deus, aí vai lá para um quarto, fica 2 semanas preso dentro de um quarto, e tal. Mas é tão fácil servir a Deus quando eu sirvo o meu irmão. Seja bem-vindo, querido, glória a Jesus. Ali na porta da entrada, quer que eu tenha um lugarzinho para sentar? Vem cá que eu vou te arrumar. Hã? Tomou o café hoje já? Já tem um café, está te esperando, fiz agora. Vamos lá, servir a Deus com amor, irmão. É comunhão, nós estamos falando de koinonia. Hã? O ministério de louvor chega aqui, olha para cá, os ministros de louvor, se preocupar, como é que eu vou servir a Jesus hoje? Ai meu Deus, se vier aquele irmão, Jesus, que hino que a gente pode cantar para poder alegrar o coração? Pastor, quando vai preparar a mensagem, não quero pregar o que eu quero não, irmão. Você tem uma ideia, eu tenho 3 sermões preparados ali, Deus mandou cortar tudo. Servir a Deus com alegria, nada. Ai, nossa, a vida vem aquela cruz de novo. Ai, eu já estou tremendo antes de chegar na igreja. Eu não vou não. Só porque vai servir. Hein, pastor? Irmão, estou escalado aqui. Não vou não. De novo. Simão Cirineu. Por isso Jesus falou, não quero nada forçado. Irmãos, vamos ver isso aí? Abra sua Bíblia. Não tinha programado não, mas eu vou ver. Está dizendo o que aí? Ao saírem, encontraram um Cirineu. Qual era o nome dele? Simão. A quem pediram por gentileza, levem a cruz. A quem obrigaram, constrangeram, impuseram. Olhe para cá, irmão. Todas as vezes que nós nos sentimos constrangido em fazer alguma coisa para Deus, pode estar certo que não é um pedido de Deus, é um pedido da religião. Porque Jesus, Ele fala assim, filho, me dá o seu coração. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, o capítulo 9, versículo 23. Igreja é isto, é servir uns aos outros em amor, né, Robin? Irmão, quando eu vou na casa de Robin, pensa num homem que me trata com carinho. É igual os demais irmãos aqui. É assim que Deus quer que nós vivamos, irmãos. Quebrar essas barreiras das imposições religiosas e promover a vida de Jesus através da nossa vida. Como é que eu sirvo a Jesus? Servindo aos irmãos.
E isso tem que arder no nosso coração. Todo crente, irmão, todo crente genuinamente convertido, irmão, se ele sente arder no coração dele um desejo de servir. Como é que eu posso servir? Que nós possamos nesta noite começarmos a rever o nosso cristianismo. Todos acharam aí? Vamos ler então? 1, 2, 3. Capítulo 9, versículo 23. 1, 2, 3. Isso é cristianismo. Você que saiu da sua casa para participar da ceia do Senhor, lembre-se, todas as vezes que você vier aqui participar da ceia, essa mesa linda, coloque no seu coração: eu quero mais e mais de Deus. Eu quero mais e mais de Deus, porque na verdade isso aqui é um ensaio do que será lá na eternidade. Você viu lá no livro de Apocalipse 22, vai ter uma árvore no meio da vida, no meio do jardim do paraíso vai ter uma árvore, e nós vamos ser nutridos, alimentados por ela. Se nós desprezamos as pequenas coisas, como é que Deus vai te colocar sobre muito, irmão? Que nós possamos valorizar mais as coisas sagradas na casa de Deus. Fiquemos de pés.